Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação do comércio exterior. O tópico a ser abordado nessa aula é incentivos fiscais na importação e exportação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender os principais regimes fiscais de incentivo às exportações e importações. Incentivos fiscais nas exportações e nas importações. Para que serve isso? Já ouviu falar a respeito de algum? Bom, os incentivos fiscais, como o próprio nome diz, vai ser uma forma de incentivar, por exemplo, que uma determinada empresa instalada aqui no Brasil exporte, ou até mesmo incentivá-la que importe um produto. Mas você deve estar se perguntando assim, vamos ver, será que vale a pena incentivar as nossas empresas a importar? Que tipo de incentivo é esse? Por exemplo, suspendendo o pagamento de tributos. Mas qual a vantagem para o país? Porque, veja bem, nós estamos importando e aí haverá suspensão do pagamento de tributos? Qual a vantagem? Não está bem claro. Pois vamos lá. Suponha que uma determinada empresa, instalada aqui no Brasil, faça uma importação através de um incentivo. É feita a suspensão do pagamento de tributos, e aí esse produto importado, uma matéria-prima, vai passar por um processo de industrialização, onde será agregado o valor, e aí teremos um produto industrializado brasileiro. Esse produto brasileiro industrializado vai ser, então, exportado. Perceberam a vantagem? Tendo em vista esse regime fiscal, eu posso importar a matéria-prima com suspensão do pagamento de tributos. Faço esse processo de industrialização, então exporto. Perceberam uma situação, um caso prático, onde vale a pena eu ter um regime de incentivo? E quais seriam os principais regimes de incentivo aí à importação e à exportação? Bom, nós temos vários regimes fiscais aqui no Brasil. Vamos então nos atentar aos 3 que mais são utilizados, embora seja difícil classificar dessa forma. Existe um que é mais importante do que o outro? Não é bem assim. Vamos focar nos 3 mais comuns. Aqueles aí que a maioria dos operadores de comércio exterior conhecem, embora existam mais de 20 regimes fiscais. O primeiro deles chama-se admissão temporária. A admissão temporária é o que permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado, com suspensão total ou parcial da exigibilidade de tributos incidentes na importação. No regulamento aduaneiro, mais precisamente no artigo 353, inicia-se a questão do regime de admissão temporária. Lá, vocês vão poder observar que existem 3 tipos de admissão temporária. Existe a admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos. Existe a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. E também temos a admissão temporária para utilização econômica. Neste último caso, haverá o pagamento proporcional de tributos, alíquota de 1% por mês que ele fica aqui no Brasil, totalizando aí o período máximo de 100 meses.
Próximo regime que vamos comentar agora é o drawback. Já ouviu falar a respeito do drawback? O drawback é considerado um incentivo às exportações. Vamos então ver a sua definição. Drawback consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a utilização em produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações. Através do drawback, uma empresa situada aqui no Brasil, ela pode, por exemplo, importar uma determinada mercadoria, um determinado produto. Esse produto vai passar aí por um processo de industrialização, adquire uma nova individualidade, uma nova classificação fiscal, a isso chamamos salto tarifário. Vai haver então a seguinte situação: quando esse produto, esse novo produto for exportado, pode haver a suspensão total do pagamento de tributos, que na verdade essa suspensão vai tornar-se o quê? Uma isenção. Inclusive, existem 3 modalidades de drawback. Tomem nota. Nós temos o drawback suspensão, o drawback isenção, ambos concedidos pela SECEX, Secretaria de Comércio Exterior. E também temos o drawback restituição, neste último caso concedido pela Receita Federal, que funciona assim: o importador brasileiro adquire o produto de fora, paga os tributos normalmente e depois ele pode pleitear a restituição junto à Receita Federal do Brasil. Regime de trânsito aduaneiro. Basicamente, esse regime é o que permite o transporte de um ponto a outro do território nacional, do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos. Vamos ver. Trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos. Temos 3 tipos básicos de trânsito aduaneiro: o trânsito aduaneiro de importação, o trânsito aduaneiro de passagem e o trânsito aduaneiro de exportação. Atentem-se a esta seguinte situação: quando uma mercadoria adentra no chamado território aduaneiro, regra geral, deveria haver o pagamento dos tributos já ali, no despacho para consumo dessa mercadoria. Mas, em determinadas situações, não é isso que acontece. A mercadoria entra pela chamada zona primária, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, e ela vai até um outro ponto do território nacional, e é lá que será feito o despacho. Para que isso possa acontecer, ou seja, sair daqui, vir para cá, sem nenhum tipo de problemas junto ao fisco, existe o regime de trânsito aduaneiro, que vai justamente suspender o pagamento desses tributos. Saiba mais! Disponibilizei para vocês um link onde vocês conseguem se aprofundar nos diversos tipos de regimes e incentivos fiscais na importação e na exportação. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre legislação do comércio exterior. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!